Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos mais um dia na Quaresma de São Miguel Arcanjo, combatendo ao lado dos santos anjos nesta Quaresma e suplicando a estes anjos celestes que venham nos socorrer em tempos onde o demônio tem feito grandes estragos nas famílias, na sociedade, no interior da Santa Igreja. Precisamos do socorro urgente dos santos anjos e do arcanjo São Miguel. Hoje nós vamos meditar naquele grandioso santo que foi o fundador dessa devoção de São Miguel, da Quaresma de São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis. A Quaresma de São Miguel surgiu do coração de São Francisco. Aqui, para esclarecer, São Francisco de Assis fazia 7 quaresmas por ano. Isso significa que ele passava o ano inteiro fazendo penitências e recolhendo-se na vida interior. São Francisco foi um dos santos na igreja que mais dedicou-se à oração e à penitência. Por isto foi um santo elevado a Deus grandiosamente. Lá na região de Perúdia há uma montanha chamada o Monte Alverne. Lá era um lugar predileto de Francisco, onde ele gostava de subir lá em cima e rezar. Realmente, até hoje, o Monte Alverne é um lugar lindíssimo. O Monte Alverne é um lugar muito agradável. É uma montanha com várias partes onde existem algumas pedras que são propícios fazer ali, algumas meditações. E até os tempos atuais existe ali os lugares onde São Francisco ficava recolhido em oração. E inclusive é dentro desta Quaresma de São Miguel Arcanjo que São Francisco vai receber os santos estigmas de Nosso Senhor. São Francisco é o primeiro santo estigmatizado na história da Igreja. Ele é o primeiro a receber na sua carne as Sagradas Chagas. E nós já podemos imaginar o quanto foi impactante para o mundo inteiro conhecer um homem que trazia na sua carne as marcas da paixão de Cristo. Por isto também Francisco, dentre todos os santos, é aquele que mais se venera no interior da Santa Igreja. Então, a todos os cantos do mundo se ouve falar de Francisco. Até pessoas de outras religiões têm admiração à vida do frade, o fundador dos franciscanos. E São Francisco, nesta Quaresma de São Miguel, enquanto oferecia seus sacrifícios e as suas orações a São Miguel Arcanjo para vencer e destronar o mal, e ele oferecia com uma intenção única que nesta Quaresma de São Miguel ele oferecia sempre pela Santa Igreja, pelos sacerdotes, pela situação decadente da Igreja do seu tempo, onde a vida moral do clero, onde o pecado de avareza entre os bispos
sacerdotes, apegado a dinheiro, aos bens. Crescia muito, né, na época de São Francisco. E este grande santo, ao invés de fazer como Lutero, Lutero vai lá pregar as teses na porta da catedral, divulgar os pecados dos sacerdotes. Ao contrário, São Francisco, ele é o verdadeiro reformador, né? Os santos são os verdadeiros reformadores da Santa Igreja, né? A Igreja sempre está em reforma, né? Porque ela está sempre em renovação espiritual. O Espírito Santo sempre dá um novo ardor à Igreja. E assim, São Francisco é um desses homens inspirados por Deus, um coração atraído aos sacrários, né? Um homem por demais eucarístico. Era um homem que gostava de visitar as igrejas, os tabernáculos. E assim, nesta quaresma de São Miguel Arcanjo, Frei Leão, que era o seu companheiro, seu escudeiro, Frei Leão ficava lá no pé da montanha do Monte Alverne. Francisco pedia para ele ficar lá, enquanto ele subia para rezar esta em oração. Todos os dias Frei Leão ele ia ao convento e voltava para verificar, meio que de longe, se Francisco estava vivo, não? Ficava lá 40 dias sem comer nada, não? Sem levar alimentos. Então era uma coisa meio que impressionante, né? E Francisco, para acercar que estava mesmo distante de qualquer homem, Francisco, quando gritava Frei Leão, e Frei Leão respondia. Eles já havia combinado antes de subir a montanha, quando chegasse a uma certa altura e ele gritasse Frei Leão e Frei Leão não respondesse mais, Francisco sabia que ele já estava a sós com Deus. Então ele ia fazendo isso, ele ia subindo a montanha e gritando. Aí o Frei Leão dizia, estou ouvindo. Até que chegasse e gritava e o Frei Leão não ouvia mais. Aí Francisco dizia, enfim, estou a sós com Deus. E ali, nesta quaresma de São Miguel, o Cristo crucificado aparece diante de São Francisco de Assis, né? E é chamado o Cristo seráfico. Por que o Cristo seráfico? Porque ele aparece com as asas dos serafins para Francisco, né? Então ele aparece assim como um anjo para São Francisco, né? E das chagas de Nosso Senhor, né? Ali entrou aqueles raios de fogo nas mãos de Francisco, nos pés e no seu lado, né? E assim Francisco foi marcado por Cristo crucificado. Aqueles que gostariam talvez de um dia ver a imagem, esta imagem que aconteceu em cima do Monte Alverne, em que São Francisco recebe os santos estigmas, vocês podem fazer a visita no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Existe o convento de Santo Antônio, dos franciscanos. Ao lado do convento de Santo Antônio, logo ao lado, é uma igreja colada ao convento, existe uma igreja que é a igreja da Terceira Ordem. A Terceira Ordem franciscana são aqueles leigos que participam do carisma franciscano. Então, na época, construíram a igreja da Terceira Ordem de São Francisco. Entrando na igreja da Terceira Ordem, vocês vão verificar lá no fundo, no altar, a imagem de Francisco recebendo os estigmas de Cristo crucificado, Cristo seráfico. Vocês podem fazer a visita, é uma igreja lindíssima, né? Toda banhada a ouro, né? Então assim, é linda, linda, linda. E as imagens, as pinturas, então vale muito a pena estar naquele lugar, e principalmente para meditar, para rezar, né? E assim, São Francisco de Assis foi um grandiosíssimo devoto de São Miguel Arcanjo, né? Conta-se que São Francisco de Assis
ele foi até o Monte Gargano, né? Ele foi andando até lá. É bastante longe, viu? De Assis ao Monte Gargano. E aí, quando São Francisco chegou no Monte Gargano, né? É uma gruta onde São Miguel teria aparecido, lá no Monte Gargano. E aí, quando ele chega na porta da gruta, ele recusa-se a entrar até lá no fundo da gruta, né? Ele reza do lado de fora. E os franciscanos estavam com ele, sem meio que entender o que São Francisco estava fazendo. E aí São Francisco explicou, né? Ele disse: eu não sou digno de pisar no lugar onde esteve São Miguel Arcanjo. Aqui não pisarei. E é a humildade tremenda, não? Ele era um homem tão humilde que ele se sentia assim indigno de pisar no lugar onde esteve o príncipe do céu, o príncipe da milícia celeste. E assim, meus queridos irmãos, na vida de São Francisco, ele que nos propôs essa maravilhosa quaresma, né, de São Miguel Arcanjo, né, que nós somos chamados a encontrar-nos com esses nossos irmãos mais velhos. São nossos irmãos mais velhos porque os anjos foram criados, né, primeiro do que os homens, né? Deus criou o céu e a terra, né? Aquelas criaturas perfeitíssimas que são os santos anjos. São nossos irmãos porque nós também temos uma alma espiritual, né? Então iremos adorar a Deus em espírito, né, na eternidade, como os anjos o adoram. E nós já adoramos a Deus em espírito e em verdade, como disse Jesus para a samaritana. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. A caridade que habitava no coração dos santos nada mais é do que a mesmíssima operação de amor que é infundido na vontade angélica, né? Os anjos no céu estão ardendo deste mesmo amor que nosso Senhor nos traz por meio de um coração humano, que é o coração de Jesus, que traz a nós um amor divino. E por isso a quaresma de São Miguel, ela começa no dia de Nossa Senhora da Assunção, que não sei se todos sabem, mas Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora dos Anjos, a Rainha dos Anjos, é a mesma, é o mesmo título, né? É o mesmo título porque quando ela é assunta ao céu, quem vem buscar a Santíssima Virgem são os santos anjos, né? Então ela é assunta, ela é levada ao reino celeste, onde os anjos em um exultas recebem a Nossa Senhora com alegria, com tremendos louvores dados à Santíssima Virgem, né? E os santos anjos são muito gratos a Nossa Senhora por ter aberto as portas do paraíso para nós, esses irmãos mais novos, né? Os homens que estávamos perdidos, que Deus fez o céu para nós e nós perdemos pelo pecado original. E Cristo, quando habitou no seio de Maria e veio a esta humanidade para nos redimir, os anjos assim cantam como na noite de Natal, né? Junto aos pastores, né? Convida os pastores a essa alegria, né? Que eles deveriam se alegrar, pois um Salvador foi nos dado, Jesus Cristo. Então, São Francisco, lá em Assis, existe a igreja chamada Apociúncula, né? A Apociúncula que fica na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, né? Pois ali na Apociúncula, esse nome Apociúncula significa a pequena porção, né? Era uma pequena porção de terra que tinha Francisco, né? Uma pequena porção. E ali ele constrói aquela igrejinha e ele tem uma aparição de Nossa Senhora dos Anjos, dizendo a ele, né, que os pecadores ali alcançariam a remissão dos seus pecados. E o Papa depois, para confirmar isto que Nossa Senhora dos Anjos havia dito para Francisco, né, ele concede indulgência plenária, que é chamado perdão de Assis, né? Nossa Senhora concede esse mérito, né, pela vida de penitência, de sacrifício, né, que Francisco assim levava, né, a Santíssima Virgem. Então, São Francisco de Assis é um santo devotíssimo dos santos anjos, né?
Existem vários episódios na vida de São Francisco em relação aos santos anjos, né? Então, era um homem profundamente íntimo com essas criaturas espirituais. Como nós, nessa quaresma de São Miguel, estamos tentando descobrir, né, esse mundo angélico, né? Este mundo que nós viveremos com os santos anjos a eternidade inteira, né? Então, já na Terra, os anjos querem cativar a nossa amizade, como os demônios tentam roubar a nossa amizade com Deus, né? Os demônios vão chegando perto de nós com aquelas sugestões, aquelas seduções, né? Com uma falsa amizade, né? Então, o pecado nos faz ter amizade com os espíritos das trevas, né? Porém, esta é uma falsa amizade, que na verdade o demônio não é amigo de ninguém, né? O demônio é o contrário, ele é ladrão, ele é homicida, e o que ele quer é apenas vingar-se de Deus, roubando-nos dele mesmo, né? Do próprio Deus. Então, por isso temos de estar sempre vigilantes diante tantos demônios que se aproximam de nós para arruinar nossas almas, né? Para alimentar no nosso imaginário o ódio por aquelas pessoas que nos fazem o mal, por exemplo, né? Instigando-nos a malícia, a fofoca, a calúnia, né? Ou no aspecto da própria tentação do dinheiro, né? O diabo sempre vem no nosso imaginário, né? Movendo a nossa fantasia, a desejar comprar sempre, não? E o nosso coração vai ficando apegado às coisas, né? A gente nunca dá, nunca oferece, não temos generosidade, como São Francisco tinha, né? A pobreza, né? Era um homem generoso, não tinha nada para si, né? Tudo era para os outros. Ou também na nossa pureza, né? Que o demônio vai instigando cada vez mais. Hoje a internet que se tornou um arsenal, né? De imoralidades, né? Então, tantas mulheres exibem seus corpos, né? A sua beleza, né? Deus fez a mulher bela, sim, mas para um homem, para o seu marido, né? Para que um homem pudesse tirar proveito, deleite, né? Para que aquilo fosse um estímulo para o marido amar ainda mais a sua esposa, né? Um estímulo sensível. E às vezes o demônio vai entrando na fantasia, no imaginário, e vai utilizando-se desses bens sensíveis para perder o coração humano, né? Então São Francisco de Assis está nos chamando nessa quaresma de São Miguel. Subamos ao Monte Alverne. O que nós estamos fazendo nesses 40 dias? Nós estamos acompanhando São Francisco de Assis dentro do Monte Alverne, né? E sem dúvida que nós desceremos esse Alverne com muitas chagas, como São Francisco desceu. Muitas pessoas já têm falado para mim, para o padre, essa quaresma está demais, né? Então, assim, todos os anos as pessoas vão falando, parece que a quaresma está piorando, parece que cada quaresma que passa é mais difícil, parece que as penitências, nossa, uma coisa tão pequena que eu me propus, né? Não comer doce, por exemplo. Caramba, padre, parece a coisa mais difícil do mundo. Aí nós temos que entender, né? Isso aí é expiação, né? Então, aquilo toma um peso sobrenatural, não? Naquela pequenina penitência que nós estamos nos propondo a oferecer 40 dias, nós estamos nos propondo a vencer a carne, a crucificá-la, né? Como Cristo. Então não é qualquer coisa também, não. E o demônio sabe que nós estamos abandonando aquele determinado bem sensível. O demônio sabe que por ali entrará a graça de Deus. Por isso que ele vai nos tentar, nos propor a fazer o quê? A quebrar os propósitos da quaresma de São Miguel. Vai tentar de todas as maneiras fragilizar a nossa vontade, propondo no nosso imaginário, né? Tentando nos convencer, né? Que não precisa tanto sacrifício, Deus não quer sacrifícios, né? E assim nós vamos esmorecendo mais uma vez. São Francisco não. São Francisco era um homem que perseverava nas penitências, né? Não caía nas artimanhas do demônio. E ficava recolhido, né? O recolhimento. Subamos ao Alverne, como fazia Francisco, né? Vamos ficar mais recolhidos, né? Quaresma, esta é a proposta. Recolhidos debaixo das asas do arcanjo São Miguel. São Francisco ficou debaixo
do auxílio do arcanjo de Deus. É o arcanjo Miguel que guardava a alma de Francisco. E sem dúvida, ali dentro do alverne, Francisco teve a experiência íntima, pessoal, de experimentar a presença do arcanjo Miguel. Por isso o diabo tinha tanto pavor de São Francisco de Assis, porque quem combatia com São Francisco era o próprio São Miguel Arcanjo. Pois entre Francisco e Miguel havia uma virtude que é esplendorosa e que habitam nesses espíritos celestes: a humildade. Francisco foi extremamente humilde, e São Miguel Arcanjo é amigo, é próximo daquelas almas humildes. Quanto mais conquistarmos a humildade, mais São Miguel irá estar ao nosso lado, irá frequentar a nossa presença, porque o arcanjo Miguel é atraído pelas almas humildes. Busquemos a humildade, como fez São Francisco de Assis, e a oração. Sem dúvida, nós venceremos os apetites da nossa carne, nós venceremos as propostas sedutoras deste mundo e da moda, e venceremos as artimanhas e mentiras do espírito tentador. Então agora nós vamos rezar, finalmente, não? A súplica ardente aos santos anjos, pela intercessão de São Francisco de Assis. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benigna as nossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus a nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus a nós, pobres. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da Virgem Maria, vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, protegei-nos com o vosso escudo. Nós vos suplicamos, defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos, iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos,
Salvai-nos sob o manto protetor da Virgem Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração da Virgem Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos às mãos da Virgem Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, 9 coros dos Espíritos bem-aventurados, vinde depressa socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humildade, a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e apelos do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus, nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor, e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo, com ansiedade, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa Rainha, choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu na nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos a conhecer Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas, que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, e um dia nos reunamos todos, jubilosos, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael Arcanjo, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.